Nessa segunda parte da videoaula, trataremos de um expoente da literatura cearense, cuja ação literária foi sempre marcada pelo pioneirismo, Juvenal Galeno. Temos aqui algumas informações sobre sua biografia. Juvenal Galeno da Costa e Silva nasceu em 1836 e faleceu em 1931. Passou a infância no interior do Ceará. Os seus pais eram prósperos cafeeiros, eles produziam junto à Serra de Aratã, em Pacatuba, e ali ele passou a sua infância. Aos 13 anos de idade, eu tive o cuidado de ir marcando aí a idade dele para vocês verem como ele foi precoce. Em 1849, com apenas 13 anos de idade, funda com Gustavo Gurgulino dos Santos o jornal Sempre Viva, que foi o primeiro jornal literário do Ceará. Nós veremos várias vezes aí a repetição da palavra primeiro. Em 1853, aos 17 anos de idade, fundou com Joaquim Catunda o jornal Mocidade Cearense, pioneiro da imprensa estudantil no Ceará. Em 1854, ele retorna à capital para dar continuidade aos estudos no liceu. Em 1855, desculpem aí, é com G, não tem com J ali não, está errado ali. Viagem ao Rio de Janeiro, onde permaneceu por um ano. Conhece intelectuais, publica na Marmota Fluminense e publica o seu primeiro livro, Prelúdios Poéticos. Quando eu digo conhece intelectuais, eu estou falando de pessoas do peso, por exemplo, de Machado de Assis. Então, no Rio de Janeiro, ele permaneceu apenas um ano. Ele retorna ao Ceará e começa a participar da imprensa fortalezense, começa a publicar, a colaborar com os jornais do Ceará. Em 1859, com 23 anos de idade, tem contato com Gonçalves Dias em Fortaleza. Gonçalves Dias tinha vindo com uma comissão exploratória, não é? E passando por Fortaleza, ele tem contato com ele. Na ocasião, Gonçalves Dias o aconselha a investir na questão do popular, né? Que ele produzisse sempre com a tônica no elemento popular. É conselho que ele, claro, acolheu. Também em 1859, aos 23 anos de idade, foi preso por 6 dias devido à sua ausência à formatura do pelotão da Guarda Nacional, do qual fazia parte. O episódio deu origem ao livro satírico A Machadada. Nós trataremos um pouco desse livro mais à frente. Também em 1859, tornou-se deputado suplente e apresentou o projeto de criação de uma escola prática de agricultura. A partir de 1887, com 51 anos de idade, participou de várias instituições culturais, entre as quais o Instituto do Ceará, o Centro Literário, o Movimento Abolicionista, a Padaria Espiritual, ele foi um padeiro-mor honorário, a Academia Cearense de Letras, ele foi sócio honorário, e o Grêmio Literário Cearense, também sócio honorário. É bom que se diga que alguns dessas instituições ele fundou, como o Instituto do Ceará e o Centro Literário. De 1889 a 1906, ele foi diretor da Biblioteca Pública do Estado. Em 1906, com 70 anos de idade, devido ao glaucoma, ele ficou cego, completamente cego, né? Então ele se aposenta. E para que ele não ficasse isolado, ele começa então a fazer os serões literários na sua casa, né? Então sempre muitas pessoas compareciam à sua casa, e até hoje a casa de Juvenal de Galeno é esse centro de concentração de intelectuais, escritores. Em 7 de março de 1931, com 95 anos incompletos, falece em sua casa
às 23h40. Aqui alguns dos títulos de Juvenal Galeno. Foi o criador da poesia popular brasileira, primeiro a editar um jornal literário no Ceará, o Sempre Viva, primeiro a editar um jornal estudantil no Ceará, o Mocidade Cearense, pioneiro do folclore no Nordeste do Brasil, primeiro poeta abolicionista, precursor das letras do Ceará, primeiro no romantismo no Ceará, primeiro no conto no Ceará, pioneiro no teatro escrito no Ceará, primeiro a editar um livro no Ceará, primeiro deputado de oposição do Ceará, patrono dos operários, poeta da juventude, padeiro-mó da padaria espiritual, primeiro escritor do Ceará a ter sua obra literária completa publicada em livro pela Secretaria de Cultura, primeiro escritor do Ceará a ter sua obra literária completa publicada na internet em PDF pela Secretaria da Cultura. Então isso é inclusive uma informação muito preciosa para os pesquisadores. Procurem que vocês encontrarão. Eu encontrei vários livros, não encontrei todos, mas encontrei vários livros dele em PDF. Então, aqui eu vou trazer um breve comentário sobre algumas obras do autor, para quem não conhece, saber do que se trata, do que essas obras se tratam, né? Então, a primeira obra é Prelúdios Poéticos, que foi publicado no Rio de Janeiro, como eu já disse, né? Onde ele passava um ano, onde ele permaneceu por um ano, publicado em 1856. O romantismo na obra se revela nas várias epígrafes de Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, Álvares de Azevedo, Lamartine, Musset e Victor Hugo. Então essas personalidades do romantismo são citados algum trecho de alguma obra deles, né? Mas, para além disso, né, há poemas marcadamente românticos, como Cismar. Olha aqui o trecho de Cismar. E a lua vagava nos céus infinitos, tão bela qual virgem sozinha pensando. Eu era muito triste no adro do templo, na laje marmórea, na vida cismando. Então esses momentos de solidão, de tristeza, né? Essa coisa meio... Tem até um quê aí de simbolismo, né? Uma coisa meio misteriosa, na laje marmórea, na vida cismando. Então são elementos aí que você encontra no poema. Outro exemplo é o poema Sou Triste, o próprio título já é muito emblemático, não é? Sou triste como a linfa suspirosa entre a selva de noite serpeando. Sou triste como a rosa murchecida que a fera ventania vai levando. Aqui talvez vocês não consigam ver, mas depois de levando aí tem uma reticência, né? Essas reticências marcam muito o patos, né? O momento que o poeta está tomado, arrebatado pela emoção. Então os sentimentos não se completam, né? Porque a emoção não permite. E aqui nós temos uma afirmação do ilustre professor Santos de Azevedo, né? O maior pesquisador que temos da literatura cearense, que ele traz algumas questões aí sobre a obra. Antônio Sales, em capítulo de seu admirável livro Retratos e Lembranças, referindo aos prelúdios poéticos que marcaram a estreia de Galeno, diz supor nada terem de comum esses versos com o gênero a que Juvenal se consagrou depois, acrescentando ter motivos para afirmar que o mencionado livro seguia modelos que não eram Lamartine ou Byron, amplamente seguidos na época. Então, na fala de Antônio Sales, nós já temos aí que o romantismo de Juvenal Galeno, ele tinha elementos que não eram propriamente românticos. Vamos ver o que é isso. Era o caso de pensarmos que Gonçalves Dias teria dado célebre conselho, fundamentado talvez em poemas ainda inéditos de Galeno. Então aqui nós já temos uma pista.
Vocês lembram bem que Gonçalves Dias pediu que Galeno investisse na tônica popular, né, no elemento popular. Então o que ele está dizendo aqui é que já certamente Gonçalves Dias já tinha flagrado isso na poesia de Galeno. Então nós já temos o elemento popular em prelúdios poéticos. Na verdade, porém, como demonstramos no estudo publicado no jornal Povo de 76, o livro Prelúdios Poéticos, do qual encontramos exemplar na valiosa biblioteca de José Bonifácio Câmara, está cheio de versos de sabor popular, como em A Noite de São João. Então, Santos de Azevedo está nos afirmando que o elemento popular, cobrado por Gonçalves Dias, já estavam presentes em Galeno muito antes desse conselho, né? Então, aqui, A Noite de São João. Em minha terra, a estas horas, eu sorria alegremente, tirava sorte com as moças e brincava tão contente. Era ledo e folgazão em noite de São João. E na canção do Jangadeiro nós temos: rema, rema, jangadeiro, vai tua esposa abraçar, ver os teus tão tristes filhinhos que já choram de esperar. Então nós já temos o elemento popular se misturando com o romantismo, já na primeira obra, na obra de estreia. E isso vai revelar o regionalismo, né, como uma marca constante da obra de Juvenal Galeno. A Machadada é um livro muito interessante, é um livro que ele produziu como sátira. Então ele foi preso, como eu já tinha dito antes, ele foi preso por 6 dias. O comandante que o mandou prender era João Antônio Machado, comandante da Guarda Nacional. Então a Machadada tem a ver com o sobrenome do satirizado, João Antônio Machado. A obra se divide em uma seção preliminar e mais 3 cantos. É uma obra que vocês encontram na internet, a íntegra. O revanchismo poético, né, se evidencia no prólogo da obra, do qual é o trecho a seguir. Então, já no prólogo, você percebe a nota de sátira, de revanche. Ele diz: rogo ao leitor que, ao ler esta obra, escrita com o inocente fim de imortalizar-me, não talhe carapuças e nem as encapele em alguém. Não, isto seria mal feito e talvez um pecado tão grande que nem o Santo Padre perdoaria. Não é assim, ilustríssimo senhor oficial da Guarda Nacional? Chama o meu leitor oficial da Guarda Nacional, porque suponho que entre nós quase todos têm patente e alguns são de patente. E aqueles que não possuem um títulozinho desse deviam possuí-lo. Máxime se tiverem bigode e meia pataca para cigarros. Não se ria o meu leitor com esta minha humilde proposição. Assim penso, porque a sociedade concede pensar livremente ao cidadão. Não sei onde li isto, talvez na Constituição do Império, artigo e parágrafo 10. Diga-me, porém, o leitor, não é oficial da Guarda Nacional, não é? Deixe-me disso, confesse, as coisas não são lá como se diz. Se errei, dou as mãos ao bolso, peço desculpa e passo adiante. Adeus, muito breve pretendo passear outra vez pela lua. E aí nós temos aqui logo o início do poema, eu trouxe aqui para vocês. Ele diz o seguinte: eu canto a tremebunda machadada que o chefe tolo Inécio da brigada, da parada da lua em velhas eras, deu nas cismas de um bando, nas quimeras do soldado cantador. Eu também canto o bicho comandante da parada, da lunática multidão abonecada, que marchava tropeçando toda junta em festejo da coisa já defunta, que chamam lá na lua, lei primeira, que do berço passou para a poeira. E para decantar o herói na lira, com corda de cipó, bordão de imbira, e o mais eu descrever dessa futrica,
Onde houve bebedeira e muita trica, vos invoco, ó canalha do Parnaso, e a ti de preferência, ao bom Pégaso, animal estradeiro que emporcalhas, o sólio dos cantores come galhas de centenas de bolas de excremento, e às vezes com estouro fedorento, vos invoco também, ó paciência. Então aqui eu montei alguns comentários para a gente ver nessa breve passagem o espírito do livro. Então nós temos aí, primeira escolha por termos ambíguos, né? Como é o caso de tremebundo, né? Tremebundo aí, é engraçado, risível o texto. Tremebundo é trêmulo ou pavoroso. E também termos regionalistas, né? Lunática multidão bonecada, certamente ele se refere ao pelotão, né? Com as roupas de gala dos eventos. Nós temos aí nas palavras imbira e fultrica. Nós temos também o início semelhante à abertura da Eneida e dos Lusíadas, né? Arma virunquicano é o início da Eneida, né? Que foi copiado pelos Lusíadas, né? Então, nas grandes epopeias, você já iniciava falando do tema, né? Sobre o que é que você vai cantar, canto a arma e o varão, né? Ou as armas e os barões assinalados nos Lusíadas, né? Então ele começa anunciando em tom solene, mas o tema é rebaixado, o tema é corriqueiro, comezinho, não é? Eu canto a tremebunda machadada. Quer dizer, ele lança mão de um discurso solene, né? Épico, para depois juntar a isso uma peça pequena, né? O tema é pequeno, é comezinho e tal. O poeta se autodenomina soldado cantador, né? Soldado cantor, desculpe, né? Ele diz assim que o chefe tolo nessa brigada nas paras da lua em velhas eras de nascismo de um bardo, nas quimeras do soldado cantador. Ele está se referindo a si mesmo, né? Então esse chefe tolo Inécio da brigada foi o Machado lá que o mandou prender. E é interessante que da mesma forma como ele visita, né, o poema épico para depois rebaixá-lo, ele também visita o mundo lírico e mitológico para zombar desse mundo, né? Então ele se refere a Pégaso, né, o mitológico cavalo branco com asas, né? Mas ele não se reporta à beleza do cavalo, nem a capacidade de voar. Ele alude a Pégaso através do esterco e dos gases que libera, bolas de esterco e estouro fedorento. Então, Canalha do Parnaso, há alguns trechos aí que são enigmáticos. Canalha do Parnaso, que ele faria referência a Pan, né? Ou a Baco, ou a si mesmo, quem sabe. Então a crítica a João Antônio Machado é direta, chefe tolo e Inécio da brigada, né? Ele é chamado também de bicho comandante. Então, por esse breve comentário, vocês conseguem perceber o diapasão, né, que rege o livro, ok? Bom, outra obra interessante é Quem com ferro fere, com ele será ferido. Foi a primeira peça teatral produzida e encenada no Ceará, né? Então ele é um pioneiro, né, na essência do termo. Essa peça foi encenada pela primeira vez em 3 de novembro de 1861 no Teatro Taliense. Esse teatro não existe mais, ficava na rua Barão do Rio Branco, né? Funcionou de 1842 a 1874. A peça foi representada por uma companhia portuguesa, entre eles um autor muito célebre na época, que era Coimbra. A ação se passa no interior do Ceará, à época da escrita da peça. A peça possui um ato com 17 cenas. Então eu vou fazer aqui o resumo para vocês. Entreguei aqui para vocês a sinopse. Esses slides eu mandarei para
para lá a área de materiais do SIGA, mas para que não percamos tempo lendo, eu vou fazer um breve resumo. A história se volta em torno de uma moça, Maria, que está para se casar com um rapaz chamado Francisco. O pai de Maria quer que ela case-se o mais rápido possível, porque percebeu que um tal de Amorim, que era tenente e também delegado, estava de olho nela. Era muito comum na época, né? O cidadão utilizasse da sua autoridade para raptar as donzelas. Então, para que evitar que isso ocorresse, ele marca o casamento para breve. Porém, antes disso, o tenente, com os seus capangas, se dirigem lá para a casa desse senhor, chamado Luiz, para sequestrar a filha. E quando ele está prestes a fazer isso, ele toma o braço da moça e, diante da resistência dos familiares e do noivo, manda que os algemem. Quando ele está nesse movimento, ele recebe uma carta de um dos soldados. E ao abrir a carta fala que o pai dele, o pai do tenente Amorim, está pedindo que ele venha o mais rápido possível, porque lá na cidade dele, o delegado de lá está em movimento de seduzir a irmã do Amorim, filha, portanto, do senhor que escreveu a carta. Então ele, tocado por aquilo, manda que soltem todos, né? E diz para si mesmo: quem com ferro fere, com ele será ferido, né? Então a história se resume a isso. É claro que no meio dela vocês encontram essa peça também na internet. No meio dela você tem várias denúncias, né, da forma como eram tratados os pobres naquela época. Então o texto ele traz esse componente muito forte de denúncia, tá? Então esse resumo todo tá aí, tem um comentário também, trouxe também um trecho da peça para vocês perceberem aí a linguagem, a forma como ele escreve. Cenas Populares, mais outro livro dele, é o primeiro livro de contos cearenses, né? É composto de 8 contos, entre eles Os Pescadores, Senhor das Caças, Folhas Secas, Clara e o Serão. E é o único livro de Juvenal Galeno totalmente em prosa. Ok? Lira Cearense. É interessante que Lira Cearense, o nome, né, que dá título ao livro, na verdade era um jornalzinho que ele imprimia. Ele adquiriu, Juvenal Galeno, uma tipografia para publicar as próprias obras. E ele passa a publicar um jornalzinho que teve apenas 8 edições semanais, depois passou a ser mensal. Então, nesse jornalzinho seguiam poemas. Então ele compilou esses poemas, coletou esses poemas que foram escritos entre 1866 e 1872 e é que dá nome ao livro. Então o livro é um livro de poemas, né, que ele veiculava, que ele publicava inicialmente em um livro. Ok? O próximo texto que eu cito para vocês é o Folhetins e Silvanos, né, que é de 1891. É um livro de sátiras e críticas de costumes, né? Ele critica os comportamentos, né, determinados procedimentos das pessoas da sua época. E aí ele mistura o verso e a prosa. Esses textos foram originalmente publicados no jornal A Constituição. Ele fazia sob pseudônimo. Era muito comum isso, era muito frequente que as pessoas, quando lançavam mão de textos que podiam ferir alguém, né, eles se escondiam atrás de pseudônimos. A obra, até então de pouco acesso, com a sua republicação, né, a publicação, foi possível perceber pelo olhar atento do poeta a mudança dos tempos. Então você percebe como eram os comportamentos, como passaram a ser na época dele, e você tem como ver os nossos comportamentos hoje.
Também você pode perceber um pouco mais do homem, né? Da mentalidade, né? De como eram os valores de Juvenal Galeno, lendo o livro também, ok? Outro livro é o Cantigas Populares. Esse livro, que é o último desta segunda parte da aula que eu destaco, é um livro que foi escrito póstumamente, né? Quando a casa de Juvenal Galeno, né, chegava aos 50 anos de fundação, foi feito as comemorações, foram publicados dois livros dele, esse que é o Cantigas Populares e também o Medicina Popular, né? Então compõe-se de poesias com temáticas variadas, do lírico ao folclórico. São poemas que ele produziu na época que já estava cego, né? E alguns poemas como o cearense obtiveram bastante repercussão entre seus leitores. Então aqui se encerra a segunda parte desta nossa videoaula e na próxima nós destacaremos algumas obras do poeta. Vai tratar um pouco mais, trazendo trechos inclusive.